Então, é o seguinte, eu queria inicialmente agradecer, né, à direção da COPED pelo convite para falar de um tema tão relevante na gastropediatria. E, assim, quando me deram esse tema, intolerância ao glúten, real ou fake, né? Então, eu fiquei assim, real a gente sabe que a intolerância existe, e fake, real ou fake, pode ser, devia ser, né, Cris? Porque fake, né, já é uma palavra, mas ela já está tão divulgada aqui no nosso nível, né, no nosso país, que a gente já adaptou. Então, assim, o fake, eu pensei assim, será que é porque existem pessoas que retiram o glúten, né? Às vezes, não necessariamente, porque, assim, por talvez estilo de vida, ou melhoria, ou querem emagrecer, por algum motivo. Algum tipo de modismo. Então, são coisas que acontecem, e aí eu pensei, mas vamos para frente, né? E quando a gente fala, né, intolerância ao glúten, o glúten está contido no trigo, na cevada e no centeio. Então, o trigo já é um alimento, né, que já assim bem muito, muito antigo e que está funcionando não. Não está funcionando. Não, tá bom. Tem que segurar, tá certo. Assim, ele foi essencial no avanço da civilização, e Moisés descreveu a Terra Prometida como um lugar farto de trigo, cevada e vinhas. Então, realmente, ele já existe há muitos e muitos anos. Surgiu no período neolítico, onde houve a fixação do homem à terra, e houve essa primeira descrição no século I. E esse termo, coilíacos, foi o termo descrito para aqueles que sofrem do abdômen, que significava isso. E em 1950, esse doutor William, ele iniciou uma dieta sem glúten em pacientes que tinham histórias que tinham problemas de dificuldades, alguma diarreia crônica ou alguma coisa que sofriam no abdômen, e ele iniciou uma dieta sem glúten com sucesso, muitas vezes, e a lectina tóxica presente no glúten foi descoberta em 1970, e já em 1990 foi definido a patogênese da doença celíaca, da intolerância permanente ao glúten. Então, realmente, ela é um alimento que existe há muitos séculos e que é muito utilizado. Podemos definir intolerância ao glúten, né, em três categorias: na doença celíaca, alergia ao trigo e acessibilidade ao glúten não celíaca. Então, nós temos essas três patologias. A doença celíaca em si, ela é uma enteropatia crônica imunomediada em indivíduos geneticamente suscetíveis. E ela é intolerância permanente ao glúten. Ela não é uma coisa que um dia ele fica bom, ele é permanente. E a doença celíaca encontra-se distribuída em todo o mundo. O que a gente sabe é que a prevalência maior é na Escandinávia, principalmente na Suécia, e é menor na Indonésia, Coreia do Sul e Filipinas. Talvez, certamente, porque a alimentação nesses países são bem diferentes. E o número de casos é subestimado, está em crescimento constante. O que a gente tem visto é que cada vez descobre-se mais essa patologia. Aí a gente fica pensando, como explicar essas intolerâncias alimentares que têm aumentado frequentemente, essa explosão nos últimos anos? Nosso DNA não mudou, os alimentos mudaram, geneticamente modificados, a gente sabe que tem acontecido muito isso, mas existe a influência da epigenética e da microbiota intestinal, que a gente já é acostumado a falar desse assunto em muitos eventos, né? Então, a epigenética, como é que nós podemos definir? É um conjunto de mecanismos que revelam como o ambiente, incluindo a nutrição e a alimentação, vão influenciar o genoma. Então, os nutrientes, eles têm uns efeitos indiretos, né, sobre a expressão gênica. Nós somos o que nós comemos e aonde a gente vive e como a gente vive. Então, a epigenética é um fator importantíssimo na mudança e na expressão dessas patologias que têm surgido. E falando em microbiota, é um assunto que se fala ultimamente, muito frequentemente, né? Os 1000 dias da criança, né? Os primeiros 1000 dias, que são super importantes na formação da microbiota, que vai influenciar na formação, na nutrição, vai influenciar no desenvolvimento da imunidade dessas crianças e evitar, talvez, muitas doenças que, por acaso, venham a surgir na vida futura dessa criança. Quando a gente fala em parto cesáreo comparado com o parto normal, a gente sabe que o parto normal tem vantagens sobre a formação da microbiota. A teoria da higiene, que a gente também sabe, porque crianças criadas em ambientes extremamente limpos, elas têm dificuldades de desenvolver uma microbiota diversificada.
O uso de antibióticos na infância, principalmente no primeiro ano de vida, também altera muito essa microbiota. E o aleitamento materno como realmente uma utilização, né, como um tratamento, talvez, para muitas doenças, para evitar muitas doenças futuras, principalmente pelos oligosacarídeos pré-bióticos que existem nesses alimentos. Bem, Sheila. A gente tem um modelo patogênico da doença celíaca, né, que é essa teoria múltiplo hits, né, e que a gente sabe que o glúten é uma condição necessária para que a doença celíaca se desenvolva, assim como a parte genética do HLA, DQ2, DQ8, associada à epigenética e à microbiota, como a gente já falou, que leva no futuro, no final, a uma doença celíaca, né? E aí, a patogênese em si, ela é bem complexa e ela é muito interessante, porque realmente é um problema que afeta o epitélio intestinal e que afeta de uma maneira, assim, bem ampla. Não é só um problema que acontece, ele estimula vários mecanismos. Então, quando a gente começa, né, por exemplo, a gente sabe que a gliadina, que é uma proteína que está no glúten, ela é quebrada, e naqueles pacientes que são geneticamente suscetíveis, que a gente sabe que a doença é uma doença genética, imunomediada, ele vai se fragmentar e vai estimular a zonulina que está na borda escova dos enterócitos, e vai abrir as tais junctions, que são as junções firmes que vão, e a gliadina vai entrar. Daí, o que é que acontece? Esses fragmentos vão, atravessam a barreira e ficam no epitélio e vão estimular os enterócitos a liberar a interleucina 15, que por sua vez estimula os linfócitos intraepiteliais, que vão causar danos no enterócito. Já começa o dano no enterócito aqui. Após o dano, ele vai liberar a transglutaminase que existe dentro do enterócito. Essa transglutaminase, por sua vez, ela vai ser levada. Aí o que é que acontece? A transglutaminase vai ser liberada pelas células danificadas, vai haver a dominação dessa gliadina, que vai ser levada às células APC, que são as células apresentadoras de antígenos, e nessas células nós temos HLA, DQ2, DQ8, por isso que a gente dosa esses marcadores nas doenças celíacas, o paciente portador de doença celíaca, e aí essas células, né, elas vão se juntar, o HLA-DQ2 se junta à gliadina, que vai apresentar o linfócito TCD4, que é o linfócito T helper, que é o mesmo, né? E aí o que é que acontece? Esse linfócito vai liberar citocinas que vai causar o dano no enterócito. Esse linfócito também, ele causa uma alteração, né? Ele vai estimular os linfócitos os T helper, os killer, que vão também danificar o enterócito. Então, são vários mecanismos de lesão desse enterócito. Também vai o TCD4, o que é que ele vai fazer? Ele vai produzir, vai estimular os linfócitos B a produzir anticorpos, e aqui no final a gente vai dosar antitransglutaminase, antigliadina. Então, assim, é um mecanismo bem importante e bem complexo da formação e da patogênese da doença celíaca. E dentro da patogênese, o HLA, DQ2, DQ8 são marcadores importantes, porque pacientes com doença celíaca, eles têm 98,6%, quase 100% de positividade nesses marcadores. Cerca de 1,4% não tem, mas é raro, né? Agora, até 40% da população, uma coisa importante, tem esses marcadores também. Então, a gente sabe que 40% pode ser de pessoas que não têm doença celíaca, mas que eles têm esse marcador. Se o doente apresentar HLA, DQ2, DQ8 negativo, o risco de doença celíaca é muito baixo, certo? Então, assim, quando ele está com isso aqui, a gente já pensa realmente que não deve ser doença celíaca. E enquanto que um resultado positivo não confirma o diagnóstico. Às vezes, se você tiver só um resultado de HLA, DQ2, DQ8 positivos, ele não afirma o diagnóstico, não consegue chegar e dizer que é doença celíaca só por ele, né? Você tem que ter outros marcadores, a clínica e tudo mais, né? Aí, existem outros fatores associados ao risco de doença celíaca, né? Fatores de risco. Esse position paper, né, agora de 2024, do grupo de doença celíaca, né, que foi publicado agora em agosto desse ano, o que é que foi visto, né? Que existem o seguinte: houve perguntas e respostas, né? As perguntas principais foram o quê? O aleitamento materno diminui o risco de doença celíaca, é uma das coisas que a gente sempre falou, sempre pensou. Qual a melhor idade para introduzir o glúten?
Qual a quantidade de glúten é um fator de risco para a doença celíaca? São perguntas e respostas que foram feitas. Essa primeira, por exemplo, tem baixa evidência que o aleitamento materno, seja exclusivo ou não, e de qualquer duração, não reduz o risco de desenvolver doença celíaca. Isso é ruim, né? Que a gente sempre pensou muito que isso aí fosse bem verdade. Qual a melhor idade para introduzir? Pode ser introduzido a qualquer época, principalmente entre os 4 e 12 meses, mas isso aí não afeta a incidência cumulativa da doença celíaca. Pode haver, mesmo depois dessa idade, o desenvolvimento da doença celíaca. Agora, a quantidade de glúten é fator de risco? Isso foi confirmado em estudos observacionais que consumiam uma grande quantidade de glúten durante o desmame, especificamente entre 2 e 3 anos até 5 anos, realmente leva à associação de um risco maior de doença celíaca. E aí a doença celíaca é muitas vezes descrita como uma doença do iceberg, porque ela realmente, a parte clássica está na ponta e o restante abaixo, que é a grande quantidade de pacientes com doença celíaca que não são diagnosticados ou subdiagnosticados. Então, aí qual é a apresentação clínica? Nós temos a clássica, a doença atípica, a silenciosa e a latente. Então, esses tipos de doenças celíacas que se apresentam, por exemplo, a doença celíaca clássica é muito fácil de diagnóstico, porque ela tem uma clínica bem expressiva, com diarreia, distensão, perda de peso, hipotrofia, glúten, sorologia positiva, HLA, DQ2, DQ8 presentes, e a biópsia intestinal, uma atrofia de vilosidades bem importante. Aí, agora, o que é uma coisa interessante que a gente fala, por exemplo, a atípica silenciosa, ela tem o quê? Ela tem os sintomas, né, que alguns mais, outros menos, mas elas têm sorologias positivas, marcadores HLA positivos e ambas têm atrofia também de vilosidades. Então, elas são bem, o que diferencia, né, aqui da clássica é o quê? É a apresentação. Por exemplo, tem crianças que se apresentam como uma criança que tem uma anemia ferropriva, refratária ao tratamento com ferro. Você trata e aquela criança não melhora, você vai ver uma doença celíaca. Então, tem outras coisas, osteoporose, infertilidade nos adultos, neuropatias, aumento de transaminase, baixa estatura, são vários motivos que você pode pensar numa doença celíaca. E a doença celíaca latente seria aquela que varia de assintomática a sintomas atípicos, a sorologia pode ser positiva ou não, o HLA estão presentes e não tem atrofia, apenas uma proliferação de linfócitos intraepiteliais. Então, é a única diferença. Então, se você tem um paciente que tem sintomático, acho que seja uma doença celíaca por alguns sintomas que ele apresenta, mas ele pode ou não ter a sorologia, pode ser negativa. E você tem um HLA, DQ2, DQ8 positivo, aí às vezes a pessoa diz, ele tem doença celíaca, eu vou começar a dieta sem glúten, tira o glúten sem a gente ter um diagnóstico realmente assertivo. Então, isso não é bom que a gente consiga fazer isso. E os grupos de risco, né? Isso a gente tem que ter atenção. Então, parentes de primeiro ou segundo grau com doença celíaca, você tem que ir atrás. Por exemplo, o irmão chega, a gente tem que ir atrás dos outros irmãos, dos primos, primos legítimos, para a gente saber se esses pacientes também têm doença celíaca, porque ela pode dar em pessoas da mesma família. Pessoas com tireoidite, diabetes tipo 1, deficiência de GA, síndrome de Down e de Turner. Desses pacientes, a gente tem visto muito o quê? A síndrome de Down e o diabetes tipo 1 foram os que mais tiveram uma prevalência, uma percentagem maior de associação com doença celíaca. Então, paciente diabético tipo 1, lembrar de pesquisar os marcadores para doença celíaca, porque às vezes, não é muito frequente, mas pode acontecer. Aí o diagnóstico, como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Anticorpos, biópsia, HLA, DQ2, DQ8, né? E os anticorpos ali e a dosagem de GA total, que é muito importante. Aí o diagnóstico, né? Uma das coisas que ficou assim, sempre foi muito discutido na gastropediatria era que aquelas crianças todas faziam biópsia, repetiam a biópsia depois de um certo tempo. E como é uma criança, né? A história de você anestesiar uma criança para fazer uma endoscopia com biópsia sempre foi assim um questionamento. Aí nós temos duas sociedades assim muito importantes da gastropediatria, que é a NASPGHAN e a ESPGHAN. A NASPGHAN é norte-americana, Sociedade de Gastroenterologia, Patologia Pediátrica, e a ESPGHAN é a Sociedade Europeia, né? E aí ficou aquele questionamento, podemos fazer um diagnóstico sem biópsia de intestino delgado? Então, isso aí ficou sendo questionado muitas vezes, né?
Aí, em 2020, foi esse guideline que saiu, em que a ESPGHAN, né, no caso, ela realmente definiu como é que nós iríamos diagnosticar, poderíamos diagnosticar uma criança com doença celíaca. Você faria IgA sérica, a antitranslutaminase IgA, né, seria recomendado como uma triagem. Se a criança tivesse uma antitranslutaminase maior ou igual a 10 vezes o valor normal, você faria o anticorpo anti-endomísio, uma amostra separada, né? Você não teria feito antes. E, se for positivo, você diagnostica seguramente como uma doença celíaca. Você pode começar o tratamento, que é com a dieta isenta de glúten. Agora, se você tem uma transglutaminase alterada, porém menor do que 10 vezes, aí você precisa da biópsia. Nesse caso aqui, eles não deixam de fazer a biópsia, né? Isso aqui é. E o HLA, no caso, não é obrigatório, porque nem todo canto você consegue fazer HLA DQ2, DQ8, mas se você tem uma clínica sugestiva e todos esses marcadores positivos, inclusive a biópsia, você já faz o diagnóstico. Isso aí é a recomendação da ESPGHAN. A NASPGHAN, ela sempre pede a biópsia conjuntamente. Aqui é um algoritmo simples, da forma clássica, da doença em crianças e adolescentes com suspeita. Você faz aqueles dois antitranslutaminase IgA e o IgA total. Se positivo, maior do que 10 vezes, dosa anti-endomísio, HLA, e positivo, considerado sem biópsia. Então, nós fazemos o diagnóstico, no caso, faremos sem biópsia, né? Mas, se for menor do que 10 vezes o valor da antitranslutaminase, você vai para a biópsia, positivo, diagnostica a doença celíaca. Mas tem casos de pessoas que fazem, né, que tem uma deficiência de GA. Aí você diz, ela tem uma clínica sugestiva, aí o que é que você vai fazer? Você solicita IgG, e esse IgG, se for positivo, você faz a biópsia. E se for negativo, você considera outro diagnóstico, né? Você considera outro diagnóstico. Obrigada. Um pouquinho. A Cristiane é forte, né? Ela queima. Cristiane, Então, assim, a gente, se for negativo, no caso, né, aqui no caso, a gente ou considera um outro diagnóstico, ou vamos fazer algumas outras coisas, porque a gente pode indicar a biópsia do intestino delgado, mesmo com sorologias negativos, né? Se você tem uma clínica bem positiva, né? Tem os anticorpos antitransglutaminase IgA, né, negativo no caso. E você precisa diagnosticar bem, você pode fazer um diagnóstico de uma indicação de biópsia de intestino, mesmo que a sorologia seja negativa. Aquelas diarreias crônicas sem sangue, associada à má absorção, aquela anemia ferropriva em ausência de outras causas, sintomas gastrointestinais com história de familiar de doença celíaca, em pacientes com doença autoimune, aqueles que têm déficit de crescimento, é muito importante. Biópsia de pele, compatível com dermatite herpetiforme, que também é um diagnóstico, e crianças menores de 2 anos, que muitas vezes você não consegue, ele não tem muita especificidade, os anticorpos, antitransglutaminase. Você muitas vezes pode lançar mão do antigliadina deaminada, que é um dos que você consegue fazer o diagnóstico. E existe a doença celíaca soro negativa, né, que o IgA, a transglutaminase é negativo. Todo o restante, positivo. Todos. Quais são as causas de você ter antitranslutaminase IgA negativo em pacientes celíacos? Se tiver uma deficiência de IgA total, se às vezes você faz uma dosagem de antitranslutaminase em pacientes que estão em dieta isenta de glúten. Tem que tirar, tem que ter certeza de que realmente aquele paciente está na dieta, né, ele está fazendo glúten naquele momento que foi colhido. Porque às vezes a mãe suspende, ou suspende quase tudo, e não diz, e você pede, de repente você faz um diagnóstico, né, fica difícil o diagnóstico. Pacientes menores de 2 anos têm a menor sensibilidade, como a gente falou. Síntese insuficiente de anticorpos pelas células plasmáticas, ou então padrão de coleta, que os kits laboratoriais internacionais variam. Pode haver alguma coisa que levou à não detecção daquele anticorpo. Tratamento. Bom, o tratamento, né, que nós dispomos é a dieta isenta de glúten, que é um tratamento disponível.
Porém, a gente diz, contudo, todavia, existem outros tipos de tratamento que estão sendo levados a cabo nesses momentos, há alguns anos, mas até hoje ainda não são definidos para a pediatria. Em 2019, houve esse trabalho, né, de terapias não dietéticas para doença celíaca. Agora, em 2024, no ESPG, o Dr. Keil, ele mostrou que terapias medicamentosas estão sendo desenvolvidas com diferentes mecanismos de ação para tratar a doença celíaca. Ele achou assim, que a janela de oportunidade para o uso dessas medicações seria a refratariedade encontrada em alguns pacientes. Tem pacientes que você trata, você retira o glúten, aquele paciente bem clássico, e ele não melhora. Então, assim, foi tentado, né, fazer. Só que a gente sabe que a grande maioria dos estudos são realizados em adultos. Então, poucos podem ser extrapolados para a pediatria. E parecem promissores, realmente. Não para a cura da doença, agora na melhoria dos sintomas, na qualidade de vida dos doentes. Então, isso é realmente uma coisa para o futuro, que eu acho que é um futuro bem recente e que seria até uma coisa boa. Aí a gente pensa assim, quais são os medicamentos que eles estão sendo desenvolvidos? Existe esses medicamentos que atenuam a lesão da mucosa e diminuem os linfócitos intraepiteliais. Tem esse polímero que é utilizado, né, para ligar a gliadina na luz, impedindo que ela penetre e vai causar todo aquele processo. Existem também um trabalho com bifidobactério infantes, que protege o dano da gliadina, que a gliadina causa. Existe esse outro, né, que é o uso dessa enzima que previne que a gliadina cause danos também. Então, são vários estudos que, através da transglutaminase, ou então estudos que bloqueiam HLA-DQ2, DQ8. Então, são muitos estudos que estão sendo tentados, realizados, né? E que promissoriamente, assim, aliás, tem um futuro promissor para mudar um pouco o tratamento que a gente só dispõe de, a única coisa é retirar do glúten, não existe outra coisa. E quais são os distúrbios relacionados ao glúten, né? Porque nós temos a doença celíaca e temos outros distúrbios. Então, qual é a patogênese desses distúrbios, né? Nós temos a patogênese autoimune, alérgica, e a nem autoimune nem alérgica. A autoimune, a gente já viu que é a doença celíaca, a dermatite herpetiforme e a ataxia causada pelo glúten. A doença celíaca causa várias formas. A alérgica seria alergia ao trigo, e a não imune, nem autoimune, nem alérgica, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? E aí, a gente vendo, por exemplo... Não. Peraí. Desculpa aí. Pronto. Essa sensibilidade ao glúten não celíaco, ela não causa lesão histopatológica, só aumento de linfócitos intraepiteliais na biópsia. Os marcadores de antigliadina, eles estão presentes em 25% a 50% dos casos. Então, assim, você diagnostica geralmente por assim, 70%, né? Mas você não tem muita coisa para você diagnosticar. Já a dermatite herpetiforme, os marcadores estão presentes. E na alergia ao trigo, os testes cutâneos de alergia, testes sorológicos, você pode realizar. E tem aquela dieta sem glúten, sem diagnóstico, né? Então, pacientes que resolvem retirar o glúten, independente de ter ou não a doença, mas que acham que vão melhorar, que vão emagrecer, que realmente melhora a qualidade de vida desses pacientes. Eles acreditam nisso. O que nós temos visto, produtos sem glúten são muito mais caros. A indústria de produtos sem glúten tem aumentado assim, vertiginosamente nos últimos anos, devido muitas vezes, claro, ao tratamento dos pacientes celíacos, mas também pessoas que não são celíacas. Foi visto que existe deficiência de macro e micronutrientes com pessoas que retiram, e principalmente que não são acompanhadas por nutricionistas, associado ao maior risco de obesidade, porque tem um índice glicêmico mais alto, e de lipídios saturados muitas vezes. Pode causar deficiência de vitaminas, carências iônicas e decréscimo na qualidade de vida, que a gente acredita, porque você fica restrito a muita coisa. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você sai para um canto, né? Então, de qualquer maneira, tem as desvantagens, né? Mas pessoas que vivem, assim, falando que realmente acho que é questão de qualidade de vida, que acha modos diferentes de viver, né? E aí você está retirando um alimento muito importante da sua dieta, que realmente o trigo é muito importante, né?
o glúten, na realidade. E como recomendações finais, a gente pode explicar que o teste para a doença celíaca é acurado somente se o paciente está consumindo glúten, né? Se o paciente não estiver consumindo glúten, eu não posso dizer que aquele teste realmente está 100% correto. O paciente não deve iniciar a dieta sem glúten se o resultado sorológico for sugestivo de doença celíaca. Só se o resultado, apenas o resultado for isso. Você tem que ter a clínica, você tem que ter, né, muitas vezes a necessidade da biópsia, que o teste sorológico vai depender do valor, se for acima de 10 vezes o valor normal. E a dieta deve ser iniciada somente após confirmação diagnóstica pelo especialista. Tem que ter o diagnóstico, porque muitas vezes atrapalha o diagnóstico. Às vezes a gente recebe, eu pelo menos tenho recebido pacientes que às vezes ele faz o HLA DQ2, DQ8, deu positivo, não tem mais nada, e o paciente já vem sem glúten. Então a gente dificulta, né? A Cristiane deve sentir a mesma coisa, dificulta muito o nosso diagnóstico, e realmente a gente precisa, né, pensar que não é só isso. Você tem que realmente fazer o diagnóstico bem correto para que a gente possa tratar muito bem esse paciente. E pronto, é só isso aí. Estou aqui disposta a alguma pergunta que vocês quiserem fazer, se tiver alguma dúvida. A gente deixar para depois? Então, pronto.